Gostaria de chamar os irmãos para ficar em pé. Eu vou fazer uma oração para nós, antes de começar essa reunião, a mensagem, segundo momento da reunião. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade. Estamos aqui nessa noite, Senhor, onde o Senhor nos chamou, Senhor, para reunir, Senhor, para reinar, Senhor, pela fé. Senhor, abençoa cada família aqui representada, também os irmãos que não puderam vir. Senhor, abençoa a tua igreja. Senhor Jesus, fala conosco nessa noite, fala nos nossos corações. Senhor, venha mudar nossa vida, nosso procedimento, para poder servir o Senhor cada vez melhor, com entusiasmo, Senhor, mudando o plano para o plano celestial. Aleluia, Senhor. Jesus é o Senhor. Senhor Jesus. Senhor Jesus, amém. Chegamos na mensagem da semana 3, o reino de Deus, a recriação, parte 1. Vamos falar juntos? O reino de Deus, a recriação, parte 1. E nessa noite, irmãos, a minha parte aqui, nós vamos falar da quarta, quinta e sexta-feira. O primeiro ponto é a conversão da esfera terrena para a realidade do reino dos céus. Segundo ponto, mudar de plano nos torna úteis a Deus. E o terceiro ponto, mudar de plano pela fé. Aleluia. E com relação ao reino de Deus, irmãos, tudo está debaixo do reino de Deus, não é verdade? Todas as coisas estão debaixo do reino de Deus. Só vou começar com um ponto aqui na página 10. O que é que está debaixo do reino de Deus? A eternidade passada, os patriarcas, Israel, a igreja que começou com o reino dos céus, a parte celestial, o reino milenar, parte terrena, e por fim a eternidade futura, novo céu, nova terra, nova Jerusalém, eterno para sempre com o Senhor. Porque Deus é luz e Ele não habita nas trevas. Então tudo está debaixo do reino de Deus. Em um momento, na semana passada nós vimos que houve uma desconexão. O homem perdeu a desconexão com Deus. Perdeu a conexão com Deus. E nessa semana nós vimos a recriação. É algo novo. Deus está criando algo novo. Senhor Jesus. E no versículo que nós lemos, foi falado, mas Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com quem nos amou. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Vamos guardar essas palavras, celestial, plano eterno, pensar nas coisas lá do alto, Senhor Jesus. E a conversão da esfera terrena para a realidade do reino dos céus. Precisa haver uma conversão, mas não é uma conversão qualquer. Senhor Jesus. Qual é a verdadeira conversão que Deus quer em nossa vida, irmãos? Qual é a verdadeira conversão? Não é uma conversão de uma vida de pecado para uma vida religiosa. Agora eu vou todo domingo para a igreja, cultuar, estar junto, mas internamente eu não estou vivendo. Eu não estou pensando nas coisas lá do alto. No meu trabalho eu não estou pensando nas coisas lá do alto. Na minha família eu não estou pensando em Deus. Eu não estou lendo a Bíblia. Senhor Jesus. Deus quer operar uma conversão diferente em cada um de nós. Nessa noite precisamos sair com essa impressão. Igual nós lemos essa semana, desfrutamos. E o Senhor está nos dando esse momento para poder desfrutar novamente da sua palavra. Senhor Jesus. Mudar de direção. Precisamos efetivamente mudar de direção, irmãos. E mudar de direção não significa ficar no mesmo plano, Senhor Jesus, mas sair do plano da terra e ir para o plano do céu, Senhor Jesus. Irmãos, o plano da terra está falido. É a mesma coisa que você for construir e a pessoa que te vendeu um lote não te fala do lote e aquele lote ali é um aterro. Vai dar problema. Isso é a terra hoje, é esse mundo, é o cosmos, é o aion, Senhor Jesus. Irmãos, a terra está falida. Então nós temos que mudar de direção e pensar nas coisas lá do alto. Senhor Jesus, no plano do céu. A nossa família precisa estar inserida no plano do céu. Ó Senhor Jesus. E começa no nosso viver diário, na nossa casa. Ó Senhor Jesus.
quando isso acontece, irmãos, quando nós temos essa mudança de mente, pensamos nas coisas lá do alto, nós escapamos da escravidão, do pecado, do Behemoth, que foi falado semana passada pelo Bruno, do Leviatã, que está ali esperando o momento para poder atacar e nos derrubar. Senhor Jesus. Então, quando nós tomamos uma postura diferente, de acordo com o que a Bíblia nos ensina, a palavra profética, nós não ficamos mais escravos. Senhor Jesus, das tentações, de tantas coisas aí que todo dia nós somos, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, aleluia. Então também da vida da alma, das coisas terrenas. As coisas terrenas, isso é pesado, irmão. Essa palavra a gente estava elaborando, ela tem que ter tremor e temor. É muita pepita de ouro, mas também é muita advertência para cada um de nós. Ó Senhor Jesus. Então o Senhor, Ele quer nos levar para a esfera do reino dos céus. E como que isso pode acontecer, irmãos? Precisamos ter um viver que agrada o Senhor. Precisamos ter um viver de reuniões. Precisamos apresentar o nosso corpo para servir. De alguma maneira o Senhor, Ele quer nos usar. Porque Ele não está falando da recriação. Então Ele quer extrair da primeira criação a nova criação. E quando isso vai acontecer? Quando eu estou em Cristo. Quando eu coloco minha mente no Espírito. Quando eu permito o Senhor trabalhar em mim. E como que isso acontece de forma prática? Por meio do corpo, por meio da igreja, por meio de um aperfeiçoamento, por meio de outros nos cingindo. Não fala na palavra que quando formos mais velhos, outros vai nos cingir, vai nos mostrar o caminho? É por isso aí, irmãos. Então nós devemos estar sensíveis à palavra e permitir o trabalhar do Senhor, para que de fato a gente muda de plano. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Só por meio dessa palavra profética, irmão, palavra de sábado, alimento diário, é o que nós precisamos para o nosso dia a dia. Senhor Jesus, conseguimos fazer essa transferência. Aí o Senhor, Ele vai concluir tudo o que Ele deseja, porque o Senhor tem um plano. Nós na terra temos um plano, mas Deus tem um plano eterno. E como que está o meu plano aqui na terra? Ele está conectado com o plano de Deus? Se não tiver, irmãos, nosso plano vai dar problema. Ali na frente vai dar problema, nós vamos sucumbir. Senhor Jesus, o que o Senhor deseja para cada um de nós, para a sua igreja, trazer nessa era? Trazer a manifestação do reino dos céus, por meio do meu viver e do seu viver. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, precisamos deixar tudo que é velho para trás. Sabe aquela experiência que você teve lá atrás, com o Senhor, que foi muito bom? Se tornou velha, hoje tem que ser nova, porque o Espírito é 7 vezes intensificado, o Espírito é novo, e Ele habita em nós. Senhor Jesus, irmãos, o Senhor nos libertou do império das trevas, então nós devemos viver por meio da vida de ressurreição, que está em cada um de nós, aleluia. Essa vida venceu a morte, irmãos. Ó Senhor Jesus, essa vida tem mudado a vida das pessoas, por meio da pregação do Evangelho, da comportagem dinâmica. Senhor Jesus, então nós devemos fazer essa mudança. Vai depender de mim e de você escolher isso, porque da parte do Senhor Ele já fez todas as coisas, já nos vai dar um corpo novo, incorruptível, já prometeu um novo céu, nova terra e o reino para quem se esforçar hoje. Mas depende de mim e de você fazer essa mudança hoje, escolher viver por meio de Cristo. Senhor Jesus, então vamos deixar tudo que é velho para trás, aquelas experiências antigas, vamos arrepender, ter um novo começo, uma mudança de mente, definitivamente. O que é uma mudança de mente? Não é o que o mundo prega aí não, irmãos, o mindset. Não, irmãos, é colocar a mente no Espírito, é converter em Deus, é deixar o Senhor colocar o fogo do Espírito para queimar as impurezas, queimar o Leviatã que está dentro de nós. Irmãos, porque definitivamente nós não conhecemos a nós mesmos, nós não sabemos o que vai ser expresso, manifesto, quando alguma coisa oculta que está em nós, e o Senhor usar alguém para poder tocar ali naquela ferida, igual o Senhor fez com Jó, foi falado semana passada. Senhor Jesus, mas nós temos a oportunidade de receber o falar profético, e sermos mudados a nossa mente, o nosso viver. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E um outro ponto aqui para fechar esse primeiro ponto é rever como tem sido o nosso viver da igreja. Precisamos rever nosso modo de viver a vida cristã, nossa maneira de servir os irmãos. Precisamos fazer uma reflexão.
precisamos ir diante do Senhor. Irmãos, não é os irmãos responsáveis, irmãos de serviço que vai dar nota para nós. É o Senhor que vem em secreto, que vai nos recompensar. O Senhor nos chamou para servi-lo. Então nós temos que rever até a nossa maneira de vestir, a nossa maneira de sair para as reuniões. Eu estou com entusiasmo. Ou eu falo assim, chegou o dia da reunião. Hoje é sábado, está chovendo. Está chovendo, é perigoso, tem o coronavírus ainda, né? Senhor Jesus. Enxurrada, né? É isso aí. Ó Senhor Jesus. A nossa maneira de servir os irmãos, a nossa maneira de portar, precisamos fazer uma reflexão e ir diante do Senhor, nós e o Senhor. Senhor Jesus. Porque é hora de rever tudo, irmãos. É hora de arrepender. É hora de ter essa mudança de comportamento. Senhor Jesus. Irmãos, porque o Senhor está nos vendo. Não tem como esconder do Senhor o que nós estamos pensando. Ele sonda o mais íntimo do nosso ser, do nosso coração. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E mudar de plano, irmãos, quando nós temos essa postura de mudar de plano, nos torna úteis ao Senhor. Foi falado para nós na quinta-feira um exemplo magnífico, maravilhoso, onde Deus Pai mandou o seu Filho aqui para a terra com o objetivo de nos salvar. Vamos ler Isaías 53. Senhor Jesus. Isaías 53, versículo 2. Peraí. Amém. Amém? Porque, subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência, nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Vamos 3 também, por favor, irmãos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Senhor Jesus. Então, quando o Senhor Jesus estava na terra, ele, como o próprio Senhor Jesus, que era Deus, não se apegou ao fato de ser igual a Deus. Ele antes se esvaziou, se humilhou. Então, o próprio Senhor Jesus foi o modelo, irmãos. Esse é o padrão a ser seguido. O Senhor que deu a vida por nós. Então, nós devemos seguir esse modelo. Não vamos olhar para o homem, porque o homem, ele cai, ele tem falha. O homem é complicado, nós somos complicados, mas o Senhor Jesus, ele não falhou. Senhor Jesus, e ele foi um exemplo de um servo. Lúcifer foi criado formoso, esbelto, então deu no que deu, nós já sabemos da história, não é verdade? Então o Senhor, ele criou, mandou o seu filho para vir aqui para nos salvar, não tinha aparência, totalmente diferente, o oposto. Da mesma forma nós, né, lá em Gênesis, somos criados aonde? Do pó da terra. Porque criar algo ali belo, Deus viu que não deu certo. Mas nós fomos criados do pó da terra. Então, do pó, saímos do pó, vamos voltar para o pó. Então, não tem que se orgulhar. Não é verdade? Senhor Jesus. Então, ele se humilhou em forma de figura humana. Porque ele vivia em outro plano, irmãos. O Senhor, ele vivia em outra dimensão. Ele estava aqui cumprindo o que Deus determinou, mas ele estava conectado com o Pai. Existia uma conexão direta. Senhor Jesus, que em nós também possa ter essa conexão direta diariamente com o Pai. Senhor Jesus, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ó Senhor Jesus, ele precisava realizar a obra de Deus, precisava executar o plano de Deus. Então ele se esvaziou, se humilhou, igual eu falei aqui, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, não foi qualquer morte. Senhor Jesus. Então, irmãos, essa vida entrou em nós, e hoje nós podemos viver por meio dessa vida após a morte do Senhor, que gerou a igreja ali naquele momento. Ó Senhor Jesus. E Deus elevou nas regiões celestes. O Filho foi para as regiões celestiais. Vamos ler Efésios, para poder
confirmar o que estamos falando aqui? Senhor Jesus. Efésios 1, 20 e 21. Senhor Jesus, amém. 20 e 21. Os irmãos acharam? Amém. Qual exerceu ele em Cristo, suscitando dentre os mortos, fazendo assentar sua direita nos lugares celestiais. E potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. 22 também. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça, todas as coisas, o deu à igreja. Senhor Jesus. O Filho, irmãos, foi exaltado pelo Pai no tempo certo, no tempo que foi determinado pelo Pai. O que nós aprendemos com esse ponto aqui? Não vamos ficar esperando ser exaltado pelos homens. Alguma coisa, às vezes a gente faz um bom serviço, a vida da alma quer um reconhecimento, ela quer, porque lá dentro está o orgulho, está o behemote, está o leviatã, gosta que lisa, dá um tapinha nas costas. Então, irmãos, vamos esperar o Senhor nos exaltar, porque quando Ele nos exaltar, vai ser para receber a coroa. Senhor Jesus, como é que é, Edmar? Seremos manifestados juntamente com Ele. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, isso vai acontecer, irmãos, no tempo certo. Qual é o resultado de mudarmos para o plano celestial? Vocês viram essa pergunta hoje, nessa semana no Alimento Diário? Futuramente seremos usados no reino de Deus. Vai chegar o dia do Pai nos exaltar. Não vamos ficar ansiosos, preocupados. Vai chegar esse dia, irmãos, porque é promessa. Se está na Bíblia, vai cumprir. Senhor Jesus, só devemos crer e confiar. Senhor Jesus, se hoje vivemos no plano celestial, conectados a Cristo, a obra de Deus será feita por meio de nós. Deus, Ele quer nos usar. O título da mensagem é a recriação. Precisamos estar no novo homem, em Cristo, para sermos usados pelo Senhor. E usados em tempo, nessa terra. Mas a exaltação é naquele dia, é no porvir, não será hoje. Ó Senhor Jesus, muitos têm mudado de plano e se tornam úteis a Deus. Temos exemplo da comportagem dinâmica, os comportores têm sido usados pelo Senhor, porque resolveram mudar de plano. Nós também, nos nossos afazeres, podemos fazer essa escolha de ser usado pelo Senhor. Às vezes, ser usado pelo Senhor não é só estar num serviço prático, cumprindo uma escala. Isso nós devemos efetivamente fazer mesmo, porque o Senhor nos chamou para servir, para apresentar o nosso corpo. Mas também no dia a dia, no seu vizinho, você leva um jave, um folheto, você está ali, vai para o médico, vai para o supermercado, deixa escapar, eu posso orar por você, irmãos. Deus vai fazer maravilhas. Deus quer nos usar. Senhor Jesus quer nos usar para trazer o seu reino de volta, para que naquele dia Ele nos exaltar. Aquele ali é meu filho, ele me serviu, ele não envergonhou do Evangelho. Senhor Jesus. Mas isso se vivemos no plano celestial. Vai depender da minha e da sua escolha. E essa escolha, ela é diária. Senhor Jesus. E partindo para o próximo ponto aqui, irmãos, mudar de plano pela fé. Tem que ser pela fé. Mudar de plano, às vezes a gente falar se torna bonito, né? Algumas palavras assim e tal, mas não é simples mudar de plano. É uma luta, é uma batalha espiritual. Na palavra fala que antes de tudo nós devemos orar. É o primeiro e último recurso, orar sem cessar. O Senhor, Ele orava quantos dias? 40 dias, né? E falou com Pedro, nem uma hora podereis orar comigo. Então, vários versículos, vários trechos da Bíblia falando de oração. Então, para mudar de plano, nós temos que tomar essa decisão no âmbito espiritual. Não é só um insight, um ímpeto interior ali, natural. Isso não vai resolver o problema. Mas tem que ser interior, de coração, no espírito, invocando o nome do Senhor. Assim vai ter resultado, a árvore vai dar o fruto. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, por que devemos mudar para o plano celestial? Como fazemos isso? Vamos ver aqui.
Foi mencionado na sexta-feira exemplos de fé, né? Hebreus ali, a experiência de Abraão, o pai da fé. Sabemos da história de Abraão, que foi chamado de Ur dos Caldeus, e o Senhor quis usar ele. Deus quis usar ele, né? Senhor Jesus. E nesse início ele já tinha uma fé já bem aprimorada? Não. Ele fraquejou, igual nós fraquejamos também, porque era humano e dependente de Deus. Senhor Jesus. Vamos ler Gênesis 12, 2. Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, aleluia. Os irmãos acharam, amém? De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Vamos ler novamente, irmãos? Peço aos irmãos, por gentileza, que abram suas Bíblias, vamos ler em uma só voz. Senhor, porque nós estamos lendo a palavra de Deus. Senhor Jesus, amém? Podem começar, irmãos. Amém. Aleluia. Essa bênção era para transferir o homem para o céu. Pensa comigo, irmãos. O Senhor, Ele é do alto. Ele é celestial. É Espírito que dá vida. Ele quer nos dar uma bênção terrena. A bênção é espiritual, irmãos. É lá do alto. Senhor Jesus. Agora, para ficar mais claro ainda, Gálatas 3,14. Gálatas 3,14. Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus. Os irmãos acharam? Então vamos ler em uma só voz. Gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Aleluia! Então essa bênção está clara nesse versículo, o Espírito prometido. Qual foi a bênção que Abraão recebeu? O Espírito prometido. Fala comigo, o Espírito prometido. Senhor Jesus. Por um lado, nós temos o povo de Israel no plano terreno, que está ali debaixo do reino de Deus. Porém, a realidade do chamamento de Abraão é a partir da igreja. A igreja, quando a igreja nasceu, é um marco. Então, a realidade desse chamamento começa a ocorrer a partir da igreja. Pois é a igreja que Deus concede o Espírito prometido. Ó Senhor Jesus, é a igreja que executa o plano de Deus aqui na terra, por meio do Espírito. Senhor Jesus. Irmãos, não existe nada melhor que o Espírito prometido. Sabe daquele hino, eu acho que é C9, né? Nada é mais precioso que o meu Espírito, que Cristo em meu Espírito. Estou falando de Espírito que até confundi aqui. Senhor Jesus. Irmãos, nada é mais precioso que Cristo em nosso Espírito. É isso aí, Ele é a chave para nos conectar com Deus. Senhor Jesus. E é uma conexão direta, irmãos, sem barreira. Lembra no passado, quando começou a internet, tinha aquela conexão de escada, né, Igão? Que ficava ali depois de meia-noite, que você tinha que conectar? De sábado, 2 horas até domingo, muito limitada. Mas a conexão com Deus, irmãos, ela é direta, ela é ampla. Senhor Jesus, e é acessível. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Esse Espírito prometido nos transfere para outro nível, para outra dimensão. Ó Senhor Jesus. Abraão, irmãos, enquanto viveu aqui na terra, ele obteve uma grande nação, não é verdade? Vamos ler Hebreus 11, 10 para contextualizar aqui. Senhor Jesus, meu tempo está acabando aqui. Senhor Jesus, amém. Hebreus 11, 10 fala assim, eu vou ler por conta do tempo aqui. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Senhor Jesus. Aqui mostra que o objetivo do chamamento de Abraão é finalizar um edifício celestial.
Ó Senhor Jesus. Aparentemente ele não obteve a concretização da promessa, não é verdade? De ter muitas pessoas ali. Por que será? Porque sabia que essa concretização seria no céu, seria em outra dimensão, não seria no plano terrenal, porque o plano terrenal é limitado e falido. Ele já sabia disso. Senhor Jesus. Gênesis 15, 5 agora. Senhor Jesus. Fala assim: então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhes disse: será assim a tua posteridade. Olha para o céu e conta. Não tem como contar, né? Você vai contar bilhões de estrelas? Senhor Jesus, essa será a sua posteridade. Senhor Jesus, nos mostra aqui que a posteridade de Abraão seria as estrelas, que simboliza a posteridade espiritual, os filhos da fé. Ó Senhor Jesus. Irmãos, não olhemos, aqui o que está querendo mostrar, irmãos? Não vamos olhar para as coisas terrenais, vamos olhar para as coisas lá do alto. Senhor Jesus, para o alto, pela fé. Você às vezes não está vendo o invisível, mas pela fé você está vendo. Como que eu vou te responder isso? Não sei, é pela fé. Senhor Jesus, é você crer interiormente, e o Senhor vai te dar a paz. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, porque as coisas terrenais vão nos prender, irmãos, e se a gente ficar agarrado, ela vai nos tirar o reino, vai nos tirar a melhor parte. Por isso temos que mudar o nosso plano. Vamos mudar o plano para o plano celestial. Senhor Jesus, é pela fé que as coisas de Deus, as coisas celestiais, se tornam reais para mim e para você. É pela fé, irmãos. Vai se materializar, é pela fé. Ó Senhor Jesus. Não vai ser por uma grande obra que você fizer, uma grande ajuda que você fizer, mas é pela fé. Senhor Jesus. A fé nos transfere do plano terreno para o celestial, pois os da fé são os filhos de Abraão, herdeiros da promessa. Vamos fechar com Gálatas 3, 6 a 8. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Gálatas 3, versículo 6 a 8, amém? Aí eu quero que as irmãs leiam o 3, as irmãs leiam o 6, os irmãos o 7, todos o 8, amém? Pode começar, irmãs. Amém, os irmãos. Pois que os da fé é que são filhos de Abraão, todos nós. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Aleluia! Nós somos os da fé, os que vivem pela fé, os que invocam o nome do Senhor, os que têm pouca força, os que clamam ao Senhor dia após dia. Então, irmãos, vamos mudar de plano, vamos escolher o melhor plano, pensar nas coisas lá do alto, colocar nossa mente no Espírito. Senhor Jesus, vai ter dificuldade? Vamos ter dificuldade. Versículo 14, Edmar está pedindo o 14 aqui, 3,14, amém? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Aleluia! Por meio desse Espírito nos conectamos com Deus e vivemos nas regiões celestiais, embora na terra, mas com os olhos postos no céu. Vamos ter problema? Vamos ter problema. Vamos ter dificuldade? Vamos ter. Mas nós estamos pensando nas coisas lá do alto. Os problemas não vão mais nos atingir e nós vamos sair vitoriosos. Aleluia! Jesus é o Senhor, irmãos. Agora o Rafael vai continuar aqui para nós. Senhor Jesus.
Amém. Embora na terra eu viva, tenho os olhos postos nos céus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, mesmo nós habitando nesse plano, nessa terra, nós não somos um povo dessa terra. Senhor Jesus. Tiago falou que essa terra é falida. Irmãos, não vale a pena nós investirmos o nosso precioso tempo, a nossa preciosa vida nas coisas dessa terra. Nós somos lá do alto. Ó Senhor Jesus. Mesmo em trevas, nós somos do dia, nós somos da luz. E esse é o desejo de Deus. O meu encargo hoje é passar o sábado e o domingo para os irmãos. Os dois temas são semeando o terrenal e colhendo o celestial, e viver em Deus como realidade da luz. Irmãos, no sábado começa falando que Deus ele tem um desejo. O desejo de Deus é nos conduzir a viver no céu. Quando eu leio isso, não sei como que é a experiência dos irmãos, quando a palavra fala que Deus tem um desejo, isso precisa te alertar. Porque se Deus tem um desejo, eu preciso ouvir e ficar atento a esse desejo. Eu preciso obedecer e cumprir esse desejo. Se eu não estou fazendo isso, eu estou sendo desobediente. E na nossa experiência na comportagem dinâmica, a gente vê o quão importante é ser simples e ser obediente. Irmãos, Deus, a única coisa que a gente viu essa semana é que Deus ele quer nos mudar de plano. Ele quer que nós saímos do plano terrenal para o plano celestial. E se nós quisermos, nós conseguimos. Senhor Jesus, mas não dependendo de nós mesmos, dependendo do Cristo que habita em nós. Ó Senhor Jesus, queria que você falasse para o irmão que está do seu lado: eu não sou da terra, eu sou povo dos céus, eu não sou da noite, eu sou do dia. Aleluia! Irmãos, vale a pena. Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus, no capítulo 8 do Evangelho de João, os irmãos podem abrir para acompanhar. João capítulo 8, versículo, Senhor Jesus, versículo 23, e prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Irmãos, o Senhor ele veio à terra sabendo quem ele era, sabendo de qual plano ele pertencia. Irmãos, e depois de todo o processo da morte do Senhor, hoje eu posso declarar que eu também não sou daqui da terra. Irmãos, vocês podem declarar que vocês não são daqui. Senhor Jesus. Por esse motivo, irmãos, foi que o Senhor ele trouxe essa porção para nós. E essa porção é para nos encorajar e ao mesmo tempo nos lembrar que Deus ele tinha um propósito ao criar o homem. Deus ele queria criar a criatura ela foi criada pelo homem com um propósito de que algo fosse introduzido nela, para que por meio dela ela conseguisse cumprir esse plano de Deus. Irmãos, tem algo em você, como o Tiago compartilhou, o Espírito prometido, que é capaz de mudar a sua condição. E não só a sua condição, mas como a condição das pessoas ao seu redor. Senhor Jesus. Irmãos, Deus ele conta com o homem. Deus ele conta comigo e com você. Porém, ele não espera nada do meu corpo terreno. Deus ele espera do meu corpo ressurreto. Quando o Senhor voltar e houver toda aquela transformação, aquela glorificação do meu corpo, Deus anela por isso. Senhor Jesus. E o nosso corpo hoje, ele é apenas uma semente. E essa semente, ela foi plantada na vida da igreja. Irmãos, é por esse motivo que você está na vida da igreja. E como uma pequena semente, você precisa germinar. Você precisa do Espírito prometido. Você precisa viver na terra com os olhos nos céus, para que haja suprimento de vida, para que essa semente ela possa crescer, para que o invisível um dia possa ser visto em você. Ó Senhor Jesus. Irmãos, por isso valorize a vida da igreja. No sábado foi nos encorajado que nós precisamos dar valor à vida da igreja. A vida da igreja, a igreja ela é uma ilha. Irmão, Satanás hoje, nós sabemos que o mundo inteiro jaz no maligno. Satanás, ele governa e comanda tudo. Tudo que ele quiser dar ao homem, ele vai dar ao homem.
Irmãos, porém, a igreja, como parte do plano de Deus, ó Senhor Jesus, irmãos, ela é uma pequena ilha que foi demonstrado para nós no alimento diário. É só você imaginar essa parte negra toda aqui como um mundo. E esse retângulo branco aqui, ó, como essa ilha. Irmãos, nessa ilha, nessa parte branca, Deus governa. E Satanás não toca. É por esse motivo que na sua casa, quando você está nessa esfera, nesse plano, Satanás não toca. Quando você está no seu trabalho, nessa esfera e nesse plano, Satanás não toca. Irmãos, na rua, Satanás também não consegue tocar. Irmãos, nós precisamos permanecer nessa esfera. Essa semana, na comportagem dinâmica, nós tivemos uma experiência de que o maior medo dos comportores dinâmicos é a segurança de shopping. Porque a gente vai para o shopping e lá os seguranças pedem para a gente retirar. Só que a ordem é voltar. E aí, essa semana e semana passada, os jovens tiveram duas experiências com essa questão de segurança. A primeira foi que um segurança tirou um jovem e estava levando ele para um quarto bem escuro. E aí, só que esse jovem, irmãos, ele tinha orado por uma mulher na praça. E ela era advogada. E aí, na hora que ela viu o segurança levando o jovem, a advogada na hora levantou e falou assim, ó, você não vai levar ele não. Irmãos, ele tinha orado por ela. Irmãos, e ela compadeceu dele. Senhor Jesus. Irmãos, numa esfera terrenal, talvez essa advogada, se fosse um jovem vendendo balinha, se fosse um outro jovem em outra condição, ela tinha deixado levar. Irmãos, mas porque o jovem salvou a vida dela por meio da oração, irmãos, ela não deixou. Graças a Deus. Irmãos, isso é o plano dos céus agindo. Isso é Deus na ilha comandando. Ó Senhor Jesus. E aí, teve outra experiência no mesmo shopping, com os mesmos seguranças. E aí os jovens, eles foram orar pelas pessoas e foram abordados pelo segurança. E aí o segurança já estava levando a jovem, né, era uma irmã, lá para a salinha, aí o outro jovem de longe viu e foi atrás. E aí os dois ficaram lá na sala, e aí o segurança começou a ameaçar os dois. E aí o jovem falou assim, ó, a gente não vai ficar aqui não, a gente só vai ficar aqui se você chamar a polícia. Se você chamar a polícia, nós vamos ficar aqui. Irmãos, mas por que eles queriam que a polícia estivesse lá? Irmãos, porque naquele momento, eles não estavam confiando naquelas pessoas ou na situação que eles estavam vendo. Eles estavam confiando que Deus ia suprir algo de alguma maneira, que algo ia chegar de alguma maneira. E esse shopping é um shopping que estava dando medo nos jovens. E aí esses dois jovens que foram para lá, a jovem compartilhou comigo assim, Rafa, quando eu entrei naquele shopping, eu falei assim, eu não vou ter medo, porque o Senhor quer que eu esteja aqui, orando pelas pessoas aqui, então eu não posso ter medo de segurança. E aí, por esse motivo, ela foi levada, né? E aí, quando ela chegou lá, depois de um tempo, os policiais chegaram. E aí entrou um policial e já começou a abordar os meninos, perguntou o que estava acontecendo. Aí ele falou, não, a gente estava aqui orando pelas pessoas. Ele, o seu trabalho é bacana, vocês já oraram por mim na rua. E aí o policial falou assim para o segurança, não, esses meninos não tem nada a ver com eles não, pode liberar esses meninos. Irmãos, nem boletim de ocorrência fizeram. Então, aí você começa a ver como que Deus ele age no plano celestial. Ó Senhor Jesus. Contudo, Satanás, ele ainda também não para. Irmãos, mesmo vendo essas coisas acontecerem, Satanás, ele continua agindo. Só que, irmão, Satanás, ele não imagina que Deus, ele tem um propósito tão grande, tão profundo, que quando lá em Efésios, a gente lê no Efésios capítulo 3, versículo 10, que fala da multiforme sabedoria de Deus, se torna conhecida pela igreja. Irmãos, é por meio dessas experiências, é por meio dessas situações que nós vemos a multiforme sabedoria de Deus. Nós vemos Deus agindo. Irmãos, é o momento de nós rirmos de Satanás. Irmãos, Satanás, ele não tem poder na igreja. Ele não tem poder nas nossas vidas. Quando? Quando nós mudamos de plano. Quando nós não permanecemos no plano terrenal. Senhor Jesus. Irmãos, eu queria encorajar você a sempre repetir, eu preciso mudar de plano. Hoje talvez a esfera da reunião está propícia para você permanecer nesse plano. Mas quando você chega em casa, talvez alguma coisa vai te tirar desse plano. Irmãos, volta rápido para o plano. Irmãos, não fica longe desse plano. Se você sai desse plano, Satanás ele tem brecha. A gente estava compartilhando hoje na hora do labor. Eu e o Thiago, a gente estava laborando hoje. E a gente estava vendo que Satanás, irmãos, ele está furioso. Porque ele sabe o que o Senhor tem feito. Ele sabe o que o falar profético tem trazido para nós. Por esse motivo ele tem levantado situações.
Eu tenho certeza que para os irmãos chegarem aqui hoje não foi fácil. Eu tenho certeza que durante todas as vezes que os irmãos chegam numa reunião, ninguém sabe o que se passou na sua casa 1 ou 2 horas antes. Como que Satanás se levantou para você não estar aqui? Irmãos, por quê? Porque aqui, nessa esfera, nesse plano, irmãos, algo acontece na nossa vida. E aí o inferno é estremecido. Ó Senhor Jesus, irmãos, vamos continuar nessa esfera celestial, crendo que tudo que Deus fez, tudo que Deus criou, tinha esse propósito. Deus, lá em Gênesis capítulo 1, nós vemos que Deus, ele criou o mundo. E lá no versículo 2, fala assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Irmãos, tudo o que Deus fez tinha um propósito. Deus, ele não simplesmente não criou, ou não permitiu que havia trevas na face do abismo. Irmãos, Deus, ele estava tudo esquematizado já no plano de Deus. E ali fala no versículo 2, no finalzinho, que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Ou seja, Deus, ele queria extrair algo daquilo ali. Deus, ele queria mudar aquela situação. Nós vimos nos outros versículos que Deus, ele faz separação das trevas para a luz. Irmãos, tudo isso está no plano de Deus. Deus, ele quer fazer por meio de você, por meio de nós, homens, criaturas, algo maravilhoso. Ele quer extrair, irmãos, gravem essa palavra. Deus, ele quer extrair de você algo celestial. As pessoas hoje nas ruas, elas estão clamando por algo celestial. E quando nós saímos com esse sentimento, igual o Tiago compartilhou, quando você solta, posso orar por você, irmãos, você vê a pessoa sendo puxada mais para o plano celestial. Oh Senhor Jesus, Senhor Jesus. Por esse motivo, a vida da igreja não é para ser vivida nesse plano terrenal. Vamos viver no céu, numa nova cultura, não viva na lógica humana. Irmãos, viva no Espírito. Irmãos, a sua lógica humana, ela vai te limitar todas as vezes. A sua lógica humana, ela vai te impedir de cumprir a vontade do Senhor todas as vezes. Ah não, está vindo conferência de jovens aí, pela lógica humana, não dá para ir. Irmãos, os jovens, os adolescentes precisam entrar nessa esfera. Irmãos, a conferência internacional daqui a pouco está vindo. Ah, pela lógica humana, tem o Covid, tem essas questões aí que estão surgindo, tem o dinheiro, a falta dele. Irmãos, isso é lógica humana. Ó Senhor Jesus, nós precisamos entrar no que é celestial. Ó Senhor Jesus. No domingo, tem uma porção que fala assim, todos os dias precisamos fazer essa mudança de plano, do plano terreno para o plano de Deus, o plano celestial. Como eu disse, hoje essa esfera está propícia. Amanhã, a reunião pela manhã também vai estar desfrutável. A reunião das irmãs à tarde vai estar uma maravilha. Mas em casa? E quando eu estou trabalhando? E quando eu estou na rua? Irmãos, é por isso que eu preciso a todo momento entrar nesse plano. Como que eu entro? Senhor Jesus. Como que eu entro? Eu exercito o meu espírito. Ó Senhor Jesus. Só que aí Satanás também, ele gosta de causar o quê? Conflitos. Ele gosta de trazer conflitos na nossa mente. Ele gosta de te lembrar de alguns pecados que já foram resolvidos. Ele gosta de ficar te fazendo... Ele gosta de te acusar. Irmãos, o acusador, ele está aí de dia e de noite. E aí ele começa a falar, puxa, mas será que com aquele pecado eu ainda vou conseguir entrar no plano celestial? Será que com aquela coisa que eu fiz eu consigo mudar de esfera? Irmãos, você consegue. Ó Senhor Jesus. 1 João, capítulo 1, versículo 6. Ó Senhor Jesus. 1 João, capítulo 1, versículo 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Irmãos, esse versículo te dá a base para você avançar. O sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Ó Senhor Jesus,
Irmãos, para o pecado não nos atrapalhar de nos achegar à luz de Deus e de ter comunhão com Ele, devemos lançar mão do sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Você tem dificuldade, irmãos, às vezes de estar na luz? Você tem dificuldade, às vezes, de se achegar a Deus? Às vezes vem aquela dificuldade, né, de sair do plano terreno para ir para o plano celestial por causa do pecado. Irmãos, não desanime. Fala para o irmão do seu lado, não desanime. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ó Senhor Jesus. Irmãos, ou seja, eu não tenho mais, você não tem mais a desculpa do pecado. Irmãos, deixa essa desculpa de lado. Deixa essa justificativa de lado, essa acusação de lado. Ó Senhor Jesus. O versículo 8 ainda do capítulo 1 fala. Amém. Versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmãos, nós podemos mudar de plano. Ó Senhor Jesus! Irmãos, se tem pecado, se tem injustiça, tem também o sangue. Se Satanás ele vier trazendo acusações, você tem o sangue. Ó Senhor Jesus! E quando você confessa, você é livre. Irmãos, confessa para ser liberto dessa pressão do pecado. Ó Senhor Jesus! Irmãos, isso precisa nos libertar. Você precisa sair hoje daqui liberto. Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Queria também agora ler com os irmãos 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Senhor Jesus. 2 Coríntios 4, 1. Fala assim, ó. Pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Irmãos, você não pode se deixar desanimar. Irmãos, você tem esse ministério. O Senhor, Ele tem misericórdia de você. O Senhor, Ele quer que você muda de esfera, de plano. Então, não desanime. E aqui no versículo 2 fala, pelo contrário, rejeitemos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Ó Senhor Jesus, irmãos, algo está acontecendo dentro de nós. Por esse motivo, você não pode desfalecer, você não pode desanimar. Irmãos, quando vier desânimo, quando vier cansaço, quando vier acusação, irmãos, você já sabe o que você tem que fazer. Muda de plano. Na comportagem, às vezes a gente está na rua e direto os meninos ligam, né? Ô Rafa, ó, eu estou em conflito. Ô Rafa, está assim. E aí, quando a gente conversa, quando a gente tem comunhão, quando a gente ora um pouquinho, irmãos, o conflito para, e aí eu ligo depois de 5 minutos, 10 minutos, o jovem já está alegre porque bateu 5 kits seguidos. Irmãos, isso é algo maravilhoso. Irmãos, isso só acontece na esfera celestial. Isso não é porque eu conversei com o jovem, porque eu não tenho poder nenhum para isso. Foi porque o jovem, ele mudou de esfera. E porque naquela esfera, Deus, ele pôde agir por meio dele. Ó Senhor Jesus! Por isso, vamos prosseguir nesse sentimento, olhando para o céu, olhando para cima, não deixar que as coisas dessa terra nos afete, não deixar que o inimigo, mesmo com ferocidade, né, vindo nos atacar, irmãos, vamos cobrir uns aos outros, vamos incentivar uns aos outros, vamos olhar para o terreno, não vamos olhar para esse terreno terrenal. Toda vez que você olha para essa terra, irmãos, eu tenho certeza que você cansa. Irmãos, é cansativo, viver na terra é cansativo, é desgastante, você fica cansado, você fica desanimado. Senhor Jesus, às vezes ao invés de você chegar em casa alegre, né, depois de um dia, né, forte de trabalho, você chega cansado, e aí todo aquele peso. Irmãos, esse é o momento de você já se voltar para a esfera celestial, para quando você chegar em casa, ter uma esfera totalmente diferente. Ó Senhor Jesus, aleluia. Jesus é o Senhor, irmãos. C9, nada é mais precioso. Vamos desfrutar, irmãos, de pé desse hino. Hino C9.
Nada é mais precioso que Cristo em meu espírito.